Fala aí, lendas, meu nome é Juan, eu tenho 21 anos e essa aqui é a minha jornada para sair do Brasil. Hoje nós não estamos no cenário comum, quero até pedir perdão porque a gente vai ter hoje um controle de ar-condicionado de fundo e uma beliche. Mas fazer o que eu não estou em casa, eu estou em viagem, mas eu não vou parar. Essa daqui é a jornada lendária e esse vídeo vai sair, então vem comigo. Bom, pra quem não sabe, eu sou fluente em inglês. Eu estudo inglês mais ou menos desde os meus 10 anos, eu tenho 21 hoje. Você faz a conta aí? Nasci em 2000. A gente já tinha um bom acesso à internet, a conteúdos de inglês e tudo mais, mas eu fiz um curso de inglês na instituição FISC de ensino. E eu passei algo em torno de 6 anos estudando inglês de maneira acadêmica. E me formei e tudo mais, beleza. Mas hoje eu sou fluente e eu queria falar um pouco sobre alguns temas que com certeza prejudicam o seu aprendizado de inglês, que é uma das ferramentas mais importantes que você pode adquirir. Todas, é a mais importante, sem dúvida, para você ter no seu arsenal. Se você quer aprender uma língua e não sabe inglês ainda, comece por ela. Entenda, nenhum profissional chega muito longe sem saber inglês. Primeiro por conta de materiais, por conta de artigos, por conta de manuais de instrução, normas, tudo você vai ver primeiro em inglês. Então, se você está vendo em português, você já está atrasado. Foi mal te contar isso daí. Mas, se você está falando de contato interpessoal, você ter inglês vai abrir porta para uma infinidade de oportunidades. E as pessoas vão ver isso com bons olhos, porque vão entender que você é um cara proativo, que é um cara que vai atrás e que é um cara que, se eu te botar numa situação onde você vai ter que falar inglês, vai ter que entender inglês, vai ter que ler inglês, vai ter que apresentar inglês, você vai desenrolar porque você sabe. Então, é muito importante que você treine desde já. Mas eu queria falar um pouco sobre fluência nesse episódiozinho aqui. E eu queria falar sobre coisas que provavelmente estão atrapalhando o seu aprendizado de inglês, se você já começou. O primeiro ponto é, eu só vou poder falar na prática quando eu for fluente. Cara, isso é uma mentira. Primeiro que existe uma grande diferença entre você ser fluente e você ser um nível avançado daquela língua. Começa por aí. Só que, claro, né, o verbo to be que você fingiu aprender na escola, ele não vai te levar muito longe, é óbvio. Isso daí é menos do que o básico. Porém, você não precisa ser fluente pra dizer que você sabe falar inglês, velho. Isso daí é uma mentira, cara. Você não precisa ser fluente pra falar, pra escrever, pra entender as pessoas em inglês. Muito menos você precisa de certificado, tá bom? Eu também vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Um detalhe, tá? Fluência e avançado em inglês não significa se portar ou ter conhecimento linguístico técnico. Se você vai trabalhar em alguma indústria específica, não sei, na engenharia, na computação, na medicina, você tem termos técnicos específicos para aquela área. Então você precisa parar e estudar aquilo especificamente para você saber quais são as expressões que eles usam. Isso daí não é nem fluência, nem inglês avançado. Isso daí é vocabulário técnico, tá? Mas agora vamos para o próximo ponto. Você já deve ter visto aí fluente em X meses. Olha, cara, eu estudo inglês há 10 anos. Eu sou novo, eu sou um cara de 21, mas eu estudo inglês há 10 anos. Eu te garanto que não é possível você ser fluente, você virar fluente em uma língua em 6 meses. É possível você chegar em um nível bem avançado em 6 meses, eu garanto pra você. Mas fluência é uma coisa que leva tempo. A fluência ela é justamente isso, ela leva tempo. Até que você, como brasileiro, por exemplo, falando português, você levou anos para você poder articular uma frase de maneira correta, onde você vai estar argumentando, onde você vai estar demonstrando pontos. Então assim, cara, por que você acha que seria diferente para outra língua? Não vai ser. Você precisa saber e treinar, e praticar, e ouvir, e ler, e fazer todo esse processo, que aí realmente você vai ter fluidez. Você, quando aprendeu português, você fez por espelhamento, cara. A gente aprende por espelhamento. A gente vê outras pessoas falando a língua e a gente vai repetindo os códigos. E a mesma coisa com o inglês. Você não pensa em outra língua, você pensa na sua língua. Se eu pegar aqui e falar, pô, uma capinha de celular, você sabe que é aquele objeto. Então você está pensando em português. Isso tudo vai fazer diferença para você aprender de fato aquilo. Agora, leva tempo até que você chegue em uma fluência de fato. E o último ponto é, olha, não se preocupa com a pronúncia não, ela não é tão importante assim. Meu irmão, a pronúncia ela vai te dar confiança, a pronúncia ela vai mostrar para todo mundo que você tem propriedade do que você está falando e a pronúncia ela vai te ajudar a se expressar melhor. Porque se você entende a pronúncia, você não vai ter medo de pronunciar uma palavra nova, por exemplo. Você vai ter muito mais facilidade de entender como aquela palavra deve ser dita.
E isso daí, por mais que pareça meio sem sentido, quando você entende a língua de dentro para fora, você consegue aprender ela com muito mais facilidade. Então, eu aconselho você a toda vez que você ouvir uma palavra, toda vez que você ouvir uma expressão, tenta repetir, tenta ouvir ela de novo várias vezes, não como um papagaio, mas realmente tentando pegar cada fonemazinho que foi expresso ali. E a língua inglesa, ela é muito mais simples de ser falada do que o português. É só porque você não tem a prática suficiente ainda. A pronúncia em inglês, ela é muito mais fácil de ser dita do que em português, cara. Tanto é que se você pegar alguns fonemas do português, eles nem existem na língua inglesa. É um fonema só que expressa uma porrada de coisa e é isso aí, acabou. É muito simples, é uma língua muito mais simples, muito mais fácil do que o português. E claro, a gramática ela vai vindo por tabela, mas não negligencie a gramática. Isso também é outra mentira que muita gente conta, falar que você não precisa se preocupar com gramática. A gramática, ela é importante, mas eu sugiro você e primeiro se preocupando em entender cada palavrinha. Eu vou falar um pouco sobre uma espécie de método que eu usei para aprender. Foi uma coisa inconsciente, mas eu vou falar. E nisso, você vai se preocupando em entender o que a pessoa está falando primeiro. Porque, claro, você não adianta de nada você estar estudando gramática em pseca se você não está nem entendendo o que você está lendo. O que eu quero dizer é, existe um equilíbrio entre aprender a gramática e não se preocupar com ela. Fiquem muito espertos nisso daí. E agora, vamos ao que realmente interessa, né, cara? Vamos a como eu aprendi de fato a falar inglês. Eu tenho esse papel aqui, ó, que tá aparecendo aí na tela agora. Tem esse papel aí que diz o seguinte: Juan Augusto Capelo Laje Soares has successfully completed the Fisk English course prescribed for graduation from this school, que é justamente o meu certificado de conclusão do meu curso. Eu recebi esse certificado em 2015. Faz praticamente 7 anos que eu me formei aí no meu curso de inglês e eu passei 6 anos nele. E esse papel aí, cara, ele não significa absolutamente nada. Eu fiz o teste do MET, que é do Michigan English Test, eu acho que é isso que significa. Ele é aceito pelo quadro europeu comum de referência para definir o nível do seu inglês ali. E com ele eu fiquei no nível B2. Significa isso daqui. Eu vou ter que ler. Eu tive um aproveitamento de 84%, ou seja, eu acertei 118 questões de 140, o que não é um aproveitamento tão bom, porque eu fiquei no nível B2, eu não fiquei no C1. O nível B2 ele é capaz de entender ideias principais de textos complexos que tratem de temas tanto concretos como abstratos, inclusive textos de caráter técnico se forem de sua área de especialização. Aí vem aquela parada que eu falei, de você ter que estudar especificamente a área de atuação para você utilizar o vocabulário daquela área de atuação. E aí tem um segundo ponto aqui, que é interagir com falantes nativos com um grau suficiente de fluência e naturalidade, de forma que a comunicação ocorra sem esforço por parte de nenhum dos interlocutores. Pode produzir textos claros e detalhados sobre temas diversos, assim como defender um ponto de vista sobre temas gerais, indicando vantagens e desvantagens das várias opções. Então é basicamente isso daí que é o que significa o B2. E foi algo que eu adquiri há 6, 7 anos. Então assim, cara, olha, eu posso dizer que o meu nível ainda subiu muito, cara, mas subiu muito mais. Eu não quero ficar aqui me gabando. Tá fazendo esse vídeo aí só pra falar que sabe inglês. Não, cara, eu tô falando aqui, você precisa praticar todos os dias. Se eu tivesse parado lá atrás, o certificado não ia servir de nada. Eu ia ter esse daqui no meu currículo, mas não ia servir de absolutamente nada. Mas eu posso sair e falar com confiança, olha, eu sei falar inglês, porque eu continuei praticando diariamente. E agora, aqui a gente mostra a cobra e mata o pau, ou algo assim. E eu vou falar sobre como eu fui aprendendo de fato. Para quem não sabe, eu sou um grande apreciador do rap. Eu sei o que você tá pensando, tudo bem. Mas eu sempre gostei bastante do rap. Eu conheci um cara chamado Eminem, lá em 2010, 2009. Ou seja, eu tinha 10 anos. E aí eu ouvi o cara e eu falava, meu Deus, esse maluco é insano. Mas eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Continuava a ouvir o cara porque eu gostava do ritmo e das rimas. Eu entendia que tava rimando, mas eu não sabia de fato o que ele tava dizendo. E aí o que foi que eu fiz? Eu tava estudando inglês e eu tava ouvindo essas músicas. Aí eu comecei a raciocinar de uma forma diferente. Eu pensei o seguinte: eu não sei 100% do que ele tá falando. Não conheço 100% das palavras. E quem conhece o Eminem sabe que o cara, ele trabalha com um vocabulário muito extenso. Ele fala palavras assim, cara, que é difícil de você ver de maneira usual e que até nativos às vezes não vão nem saber o que é. O cara, ele literalmente rima, ele faz as músicas dele com um dicionário aberto. Quem conhece o Eminem sabe das histórias. Eu fui aprendendo, eu fui ouvindo
E aí, quando eu ouvi uma palavra e eu sabia o que eu conhecia, eu chamava aquilo dali de ponto de ancoragem. Aquilo dali é algo que eu sei. Todo o resto que tá em volta daquela palavra, que o cara tá falando e rimando, eu não conheço. Mas eu conheço aquela palavra. Por ela, eu vou tentar entender qual é o contexto da rima. Era esse o método. Parada meio esquisita, mas isso me ajudou a pensar em inglês. O que é isso? Eu vou repetir. Se eu chegar para você e falar, isso daqui é uma capinha de celular. Você não precisa traduzir para outra língua e entender que isso daqui é esse objeto aqui. Mas se eu falar cell phone case, aí você vai traduzir para português e falar capinha de celular e aí associar com esse objeto, sendo que isso daí é um método muito ineficaz para você aprender de fato uma língua. Por isso que você precisa pensar naquela língua e associar. Inclusive é por isso que professores hoje em dia, e muitos dos meus professores, meus grandes professores de inglês, eles nunca traduzem. Eles sempre falavam, professor, o que essa palavra significa? Ele apontava, ele fazia algum gesto, ele mostrava alguma imagem, porque a ideia não é você traduzir para que você saiba que aquela palavra significa aquilo em português. Não, a ideia é, aquela palavra significa aquilo, ponto final. E isso daí é uma grande sacada que muita gente hoje em dia está falando, mas que poucas pessoas estão praticando de fato. E isso daí é uma coisa que prejudica demais o seu aprendizado. E você vai ver, cara, se você passar 6 meses pensando em inglês, ouvindo e pensando em inglês, cara, você aprende. Você tá 6 meses, você tá avançado no inglês. Você não tá fluente, porque são coisas diferentes, mas você tá no mínimo avançado ou num grau intermediário para avançado. Isso daí, cara, vai fazer total diferença para você. Isso, claro, né? Eu ouvia muitas músicas, eu não entendia tudo, mas bem acompanho o YouTube desde essa época e sempre acompanhei, né? YouTubers, gente que produz conteúdo que é estrangeiro. Então, as coisas acabaram vindo de maneira mais natural, porque às vezes era de um tema que eu gostava muito, eu já conhecia um pouco. E aí quando você vai ouvindo o cara falar, você vai associando as coisas, fala, pô, eu conheço isso aqui, eu conheço isso daqui, e aí você vai aprendendo aos poucos. E aí isso atrelado a um curso de inglês excelente, não tô fazendo propaganda aqui pro FISC nem nada, mas o curso foi excelente, eu tive excelentes professores, colegas também que me ajudaram bastante. Só tenho a agradecer ao curso. Foi isso, cara. Eu fui realmente aprendendo e C2 aqui hoje se transformou num C1/C2, também estão lá do acordo da União Europeia. E hoje eu tô bastante feliz com o meu nível de inglês e sempre buscando aprender cada vez mais, né? Eu sempre assisto filmes, séries, tudo acaba vindo em inglês de qualquer forma. E é isso, cara. Eu queria dar aqui essa dicasinha porque a jornada lendária, ela envolve saber uma outra língua. Não só a jornada lendária para sair do Brasil, mas a jornada lendária para você ter um bom cargo em um emprego, para você criar sua empresa. Pô, você vai criar sua empresa e quer importar produto. Você acha que os manuais vão vir como? Você acha que você vai conseguir importar material como? Me diga aí. Tem essas complicaçõezinhas que às vezes a galera nem pensa. Que acha que, não importa, não sei o que, eu quero ficar aqui no Brasil. Cara, não é assim. Eu não vou fazer update hoje, porque próximo vídeo vai ser só sobre um update. E eu tô bastante empolgado para mostrar. Eu vou realmente trazer o que significa você ser um programador iniciante. Do zero, sair do zero para aprender HTML, CSS e JavaScript. Tô no nível ainda assim básico, intermediário. Cara, quase finalizando o site. Eu quero trazer próxima semana justamente para que esse site já esteja finalizado. Mas eu vou mostrar aqui para você o que é um programador zerado. Zerado, do iniciante mesmo. Então já se inscreve aí, já ativa o sininho para quando esse vídeo sair você tá aqui com a gente na jornada lendária. Dá o like nesse vídeo aqui, não esquece, por favor, dá essa força, dá essa moral. Compartilha o vídeo para aquele seu amigo que quer aprender inglês a todo custo, que quer sair do Brasil. Mostra que a jornada lendária está sendo feita aqui. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo e até a próxima.